isso que a gente paga ingresso, é pra chegar na sala do cinema, se esbaldar, se emocionar, se rasgar de empolgação, pipoca, jogar pipoca no cara da frente. E 2022 caprichou. Teve filme de ação, teve filme de game, né? No caso não game, filme de game. Teve de super-herói, franquias incríveis, né? Tomando vida de novo, foi bom demais. Então vem comigo que eu preparei essa lista aqui pra gente relembrar o melhor do ano passado, o filezão do ano passado. Na minha opinião, será que vai bater com a tua? Vamos lá. Inês Trans, Peter aqui, o ano acabou. O novo ano tá começando, espero que você tenha um ano... O melhor ano de todos da sua vida, eu espero realmente. Não é clichê, os outros YouTubers estão falando isso, não quero saber. Eu tô falando aqui, ó, do coração, quero muito ver os comentários de vocês. Pô, PT, pô, meu ano tá sendo maravilhoso. É o que eu quero demais. Então o ano acabou, 2022 acabou, tá começando novo agora. Todo mundo faz aquele balanço geral, né, pra passar régua, iniciar um novo ciclo normal. E pra gente que acompanha todos os lançamentos, nós aqui, a gente gosta disso pra caramba, é quase irresistível não ficar lembrando de tantos filmes top. Sabe, aquelas cenas inesquecíveis que a gente viu na telona, no cinema. A gente gosta de sentar e conversar sobre isso. Pô, aquela música. Mano, foi maneiro demais aquilo, pô, que top é aquilo, né? E pra cumprir com a nossa tradição de toda virada do ano aqui no canal, é claro que eu ia trazer também o creme de la creme. Só filmão top que a gente teve a felicidade de assistir em 2022. Na minha opinião, ok? Pode não bater com a tua. Então se ajeita aí, fica confortável, que essa lista é pra gente reviver a topzera do cinema. Pra começar o ano novo já, com o pé direito, pensando, pô, será que a gente vai encontrar filmes como esse de novo? E assim, pode não ter sido os melhores filmes da história, e realmente não foram os melhores filmes da história, mas foram os melhores de 2022. Lembra sempre disso, ok? Então já manda aqui embaixo, no teu comentário, pra ver se vai bater com a minha lista. Quais foram pra você os melhores filmes de 2022? Será que vai bater com uma lista? Senão você vai ver depois, eu quero ver antes. Comenta aqui embaixo, depois você pode voltar no teu comentário, edital, então comentar de novo. Vamos ver se vai bater com a minha lista. Vamos começar? Vamos lá. Trem-bala. Bom, esse filme foi uma surpresa muito boa que eu tive indo no cinema, porque na verdade eu tava lá, né, passeando e me chamaram. Vamos ver. Eu falei, o que tem pra ver? Vamos ver esse filme aqui. E eu vi no dia que lançou, foi interessante pra caramba. E é muito bom quando a gente vai assistir um filme e ele supera as expectativas da gente. Fala sério, Trem-bala tem tudo que um filme de ação precisa ter. Pô, um elenco casca grossa, orçamento sem miséria, ação o tempo todo, né? Momentos tensos, alta velocidade, um enredo que parece que não tem solução, sabe? Situações saindo do controle, piada no tempo certo. Pô, por mais que você fale, não, mas teve piada o tempo todo. Mas foi bom o filme, tinha essa levada. E isso é pra somar ainda mais, porque Trem-bala foi além do básico, né? Ele justamente adicionou esses momentos de descontração que funcionaram. Tem momentos divertidos de verdade, trilha sonora maneira, plot twist. E claro, né, o Brad Pitt mostrando que idade não chegou pra ele ainda. Nem pra mim, hein? Vendo o trailer, eu achei que ia ser tipo um personagem bobão. Mas tudo fez sentido, ele tinha muito mais pra entregar do que eu achei só pelo trailer. Por isso, esse filme me surpreendeu. Eu curti muito esse filme, curti muito Trem-bala. Achei que tipo, valeu muito a pena ter decidido entrar no cinema e assistir esse filme. Você, curtiu esse filme? Já vai comentando aqui embaixo. Tem certeza de que não quer conversar? Não tenho nada pra falar. Você que sabe. Sonic 2. Esse aqui valeu ingresso fácil. Tipo, que coisa, né, galera? É raríssimo a gente vir aqui poder falar que, sei lá, com empolgação sobre o filme adaptado de game. Filme adaptado de game, a gente sabe que tem aquela maldição. Esse eu assisti com gosto, já tinha gostado um. Pô, esse eu gostei pra caraca. Os críticos não curtiram Sonic 2, mas a gente já tá vacinado contra isso, contra críticos que não curtiram. Todo mundo já sabe que a opinião de crítico quase nunca bate com a nossa, normal. Os caras vão ver outros detalhes, a gente não consegue enxergar. Os caras enxergam muito mais, né? Pô, ainda mais do que qualquer um enxerga. Sonic 2 foi bonito. Foi divertido pra caramba, empolgou, teve emoção, teve nostalgia. Isso tudo deu certo porque ele tem um detalhe básico. Ele foi feito pros fãs. Sonic 2 não foi feito pra crítico. Olha, essa mensagem pode ser subliminar, espero que você capte o que eu quero dizer, ok? Não foi feito para crítico, né? Foi feito pros fãs. Pra mim, Sonic 2 é fácil, uma das melhores, se não a melhor adaptação de game pro cinema. E ele provou que quando eles querem fazer certinho, dá pra mandar bem. É por isso que, na minha opinião, esse filme conseguiu uma proeza que poucos conseguiram em Hollywood, que é fazer um filme 2 melhor que o primeiro. Bom, e por ter acertado tanto, tá aí Sonic 2 na minha lista. Ele tá na sua também? Tô curioso. Não foi tão ruim. The Batman. Nunca critiquei. E não é meme, hein? Eu tinha apostado alto. Eu apostei todas as minhas fichas no Batman do Robert Pattinson. Quem me acompanha das antigas sabe disso. Estavam rindo da minha cara. Crepúsculo. Então eu falei, pô, cara, eu acho que esse cara vai mandar bem. Volta nos vídeos aí que você pode comprovar. Eu era talvez um dos únicos dos caras aqui de vídeo de YouTube Pop, de YouTube Nerd, que tava falando, eu acho que esse cara vai mandar bem.
Eu acho que ele vai mandar bem. E todo mundo nos comentários, você tá louco? Não, não tava. Eu tava torcendo muito pra esse filme dar certo. E deu. The Batman foi tudo o que precisava ser. Foi sombrio, teve ação, teve mistério, teve intriga, teve lutas boas pra caramba, teve perseguições, teve até um toque filosófico que tem que ter no Batman, é normal. O que foi aquela cena do Batmóvel? Sério. Não que o Batman precisasse ser revigorado no cinema, já. Tudo que saiu do Batman nas últimas décadas foi sensacional. Tipo, o Batman sempre tem bons filmes, mas The Batman de 2022 trouxe um novo olhar, sabe? Uma época diferente, foi bom demais. Aquela Gotham City maravilhosa. O Batman, não Bruce Wayne, mas o Batman. Que Batman foi aquele com aquela olhada de lado? Eu achei espetacular. Talvez o melhor Batman de todos os tempos. Do Batman em si, ok? Não estou comparando com o Christian Bale. Christian Bale foi um completo Batman bom, né? Era Bruce Wayne, era Batman bom. Mas esse do Robert Pattinson é um Batman espetacular. Quem saiu ganhando foram os fãs. The Batman surpreendeu, empolgou e deixou a gente com vontade de ver mais e mais filmes desse Batman. Dessa época, né? Enfim, eu saí do cinema empolgadaço. Você? Ele tá envolvido nisso? Ele não tá envolvido. Como sabe? O cara é um justiceiro. Avatar, o Caminho da Água. Bom, só tinha duas opções. Ou o retorno de Avatar ia ser estrondoso, ou enterrar a franquia de vez, acabar. E aí, depois de mais de uma década de espera pro filme 2, acho que foi o quê? Bateu uns 13 anos mais ou menos. Felizmente, a gente teve um retorno mais do que digno pra Pandora. O Caminho da Água acertou em cheio e expandiu o universo. Teve adições de elenco incríveis, teve novos personagens que também foram cativantes pra caramba, trouxe de novo a mensagem ecológica sem forçar a barra. Não teve forçação. Você que gosta de falar, teve forçação. Não teve, não. Não teve o 3D sem óculos, aquela coisa que é mudar a história do cinema, né? Isso frustrou muita gente. E também teve gente que não curtiu aquelas imagens em altíssima definição. Eu, por exemplo, não curti, me desconectava um pouquinho do filme. Porque, tipo, realmente é não natural pra gente. A gente tá acostumado com película de filme, né? Mas isso são detalhes muito pequenos, perto do que o filme tem pra oferecer, entende? O filme é uma história muito bacana, prende a gente. A história é boa, as cenas de ação são incríveis. O visual debaixo d'água, porra, que visual foi aquele? A gente parecia que tava num sonho. Naqueles, como é que é o nome? Aqueles cinemas 360 que ficavam nos parques de diversões antigamente. O elenco original todo de volta, bom demais. Enfim, eu aposto que Avatar 2 tá na lista de favoritos de muita gente. E é claro que não poderia deixar de ficar na minha também. Essa é nossa casa! Eu preciso de você comigo. Eu preciso de você forte. Bom, chegamos ao top 1 de 2022. Top Gun Maverick. Falando em sequência que demorou pra chegar, mas valeu a pena, tá essa aqui. Essa bateu o recorde de espera. 30 anos, galera, presta atenção, vou repetir. 30 anos de espera e valeu a pena. Top Gun Maverick foi um dos auges de 2022. Pelo menos pra mim, eu não esperava que fosse isso tudo. Não esperava, pra mim ia ser um filme, tipo, bom, mas não isso. Galera, que filmão. Teve nostalgia muito bem trabalhada, teve cenas de tirar o fôlego, momentos emocionantes, simplesmente foi a continuação que Top Gun merecia, não teve nenhuma forçação, filme bom pra caramba. Teve ainda o Tom Cruise casca grossa, mantendo a essência do personagem, mesmo depois de 30 anos. Era o mesmo personagem lá. Pô, vários easter eggs e referências do filme pro fã se esbaldar de vez. Fã de Top Gun não pode reclamar. E o que foi aquela trilha sonora, hein? Into the danger zone. Porra, bom pra caramba. Top Gun Maverick foi um filme que conseguiu ser totalmente empolgante. É isso que eu quero falar. E isso é pra poucos, hein? O tempo todo empolgante. Ah, cara, que filme maneiro. Por isso esse filmaço tá aqui na minha lista também de favoritos de 2022. Qual é? Já tá se divertindo? Poderia até dar uma menção ao rosa pro Adão Negro, né? Adão Negro, de repente, não entra na lista dos filmes maravilhosos de 2022, mas eu achei um bom filme. Sei que tem muita gente que não gostou, muita gente vai achar que eu tô louco, mas posso fazer. É a minha lista. Mas já vai comentando você aqui embaixo. A minha lista tá próxima da tua. Esqueceu algum filme? Talvez eu tenha esquecido algum filme, né? Pode ser. Talvez eu tenha esquecido algum filme do streaming. Mas comenta aqui embaixo, que eu posso te responder dizendo, pô, dei mole, podia ter colocado na minha lista. Mas esses filmes que eu trouxe pra vocês, eu gostei demais. Comenta aqui embaixo que eu realmente vou me amarrar em saber a tua opinião. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Tamo junto, hein? 2023, ano nerdístico. Ó, os anos ímpares são sempre mais nerdísticos, já. Como é que você sabe? Não sei, acabei de inventar. Mas não importa, eu sei que vai ser. Quero muito você no canal, demais, pra gente trocar muita ideia. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!